Subseção 3ª. Do loteamento fechado habitacional. Artigo 15. Além do previsto nesta subseção, o loteamento fechado habitacional deverá atender às demais disposições deste capítulo, no que couber. Artigo 16. Para os fins desta lei complementar, considera-se loteamento fechado habitacional o parcelamento do solo com utilização privativa das áreas verdes públicas e das vias públicas, com as seguintes características próprias, que são cumulativas e indissociáveis. Inciso 1º. Área inscrita por figura geométrica com perímetro menor ou igual a 2.800 metros e área máxima de 490.000 metros quadrados, localizada no espaço urbano de acordo com as seguintes condições. Alínea A. Atenda às diretrizes do Sistema Viário Municipal e preveja distâncias entre vias públicas iguais ou inferiores a 700 metros, exceto em casos especiais de acordo com parecer do órgão municipal de planejamento urbano. Alínea B. Defina alternativas no projeto urbanístico, que impeçam a criação de vias margeadas por muros de ambos os lados. Inciso 2º. Deverá destinar ao município os seguintes percentuais, calculados sobre a área total loteável. Alínea A. 20% de área para o sistema viário. Alínea B. 8% de área para uso institucional. Alínea C. 9% de áreas verdes públicas, distribuídas de acordo com as seguintes condições. 1. 3% externos ao loteamento. 2. 6% internos ao loteamento. Alínea D. 7% de áreas para áreas dominiais. Revogado. Parágrafo 1º. Na implantação satisfatória do sistema viário com uso de menos de 20% da área total loteável, o restante será acrescido às áreas de uso institucional, dominial ou de recreação pública, de acordo com o interesse público. Revogado. Parágrafo 2º. Metade das áreas não edificáveis, conforme artigo 5º da Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e suas alterações, poderá ser contabilizada até no máximo de 50% da área considerada como área verde pública. Parágrafo 3º. As áreas verdes públicas deverão ser doadas no imóvel a ser parcelado, enquanto as áreas públicas para uso institucional poderão ser alocadas em outro local, observado o prévio e imprescindível parecer técnico a ser elaborado pelo órgão municipal de planejamento urbano. Parágrafo 4º. As áreas públicas institucionais disponibilizadas em outro local deverão ser dotadas de toda a infraestrutura, sendo que a área parcelada e a área do local a receber as áreas públicas serão avaliadas na forma do parágrafo 8º do artigo 41 desta lei complementar. Parágrafo 5º. Na hipótese das áreas institucionais, de que trata o parágrafo 4º deste artigo estarem localizadas em polígono na mesma área da matrícula, que originou os parcelamentos distintos, e as áreas objeto da doação, deverá ser adotado o critério de equivalência financeira de 0,1 metros quadrados, 1 metro quadrado, por 0,1 metros quadrados, 1 metro quadrado, na avaliação. Parágrafo 6º. O loteamento será isolado em seu contorno, por meio de muros ou estrutura similar, que separem a área interna da externa, com pontos controlados de acesso e saída para a via pública. Parágrafo 7º. Para cada divisa do loteamento fechado, que confrontar com via pública, deverão ser garantidos 25% de permeabilidade visual, sendo que os 75% restantes poderão ser vedados com muros ou similares, sendo que o vão permeável deverá atender às seguintes normas. Inciso 1º. Conter material permeável, tais como gradis, vidros, elementos pré-moldados para este fim, ou similares. Inciso 2º.
A totalidade do percentual de 25% não poderá estar acima de 1,80 metros ou abaixo de 1,00 metro, contados a partir do nível do logradouro. Parágrafo 8º. O parcelamento abrangerá a totalidade da gleba fechada gerando unidades distintas, da mesma forma que os demais loteamentos, sendo vedada a criação de qualquer espaço interno reservado para parcelamento futuro. Parágrafo 9º. As áreas públicas de uso institucional e parte da área verde pública deverão situar-se no lado externo do loteamento e poderão localizar-se de forma a minimizar o impacto entre muros de possíveis empreendimentos vizinhos. Parágrafo 10. As vias internas do loteamento fechado urbano deverão ser implantadas de forma que permitam sua integração ao sistema já existente ou projetado de vias públicas da cidade, em caso de futura mudança da condição de loteamento fechado. Parágrafo 11. A denominação das vias internas será feita pela associação de moradores, e no caso de futura mudança da condição de loteamento fechado, prevalecerão as denominações das vias externas que tiverem continuidade. Parágrafo 12. Na implantação satisfatória do sistema viário com uso de menos de 20% da área total loteável, o restante da área exigida será acrescido às áreas verdes públicas externas ao loteamento fechado. Parágrafo 13. As áreas verdes externas ao loteamento serão administradas e mantidas pela associação de moradores, por ordem e conta dos proprietários de lotes. Parágrafo 14. A utilização das vias de circulação e as áreas de recreação internas ao loteamento será privativa dos moradores, sem alteração do uso a que se destinam, mediante outorga da concessão administrativa exclusivamente à associação de moradores, que assumirá por ordem e conta dos proprietários de lotes a responsabilidade pelas despesas e custos administrativos observadas as seguintes condições. Inciso 1º. As áreas de recreação pública internas dos loteamentos fechados são destinadas à implantação de equipamentos de lazer, esportivos, recreação e contemplação, tais como praças, jardins, quadras esportivas, campos para prática de esportes, piscinas, pistas para caminhadas e corridas, ciclovias, sala para jogos, sala para ginástica e musculação, sala para artes marciais, sala para leitura, sala de multimídia, playground, quiosques, sauna, salão de festas e churrasqueiras de acordo com as normas ambientais e de saúde pública. Inciso 2º. As áreas de recreação pública internas poderão ter áreas contemplativas, implantadas por projetos paisagísticos, sem impermeabilizações, podendo ser implantados equipamentos de lazer, esportivos e de recreação, inclusive em edificações destinadas a este fim, sendo a taxa de ocupação máxima de 10% e coeficiente de aproveitamento de 0,2. Inciso 3º. É vedada nas áreas de recreação pública internas a instalação de atividades com fins comerciais, ou que, por algum motivo, possam contribuir para prejudicar a segurança, o sossego e o bem-estar da população. Inciso 4º. Os projetos das áreas de recreação pública internas, inclusive suas alterações futuras, deverão ter anuência prévia da associação de moradores, aprovada em assembleia, sendo as taxas incidentes de sua responsabilidade, submetendo-se ainda, a posterior aprovação do órgão público competente. Parágrafo 14. A utilização das vias de circulação e as áreas verdes públicas internas ao loteamento será privativa dos moradores, sem alteração do uso a que se destinam, mediante outorga da concessão administrativa exclusivamente à associação de moradores, que assumirá por ordem e conta dos proprietários de lotes a responsabilidade pelas despesas e custos administrativos observadas as seguintes condições. Inciso 1º. As áreas verdes públicas internas dos loteamentos fechados
são destinadas à implantação de equipamentos de lazer, esportivos, recreação e contemplação, tais como praças, jardins, quadras esportivas, campos para prática de esportes, piscinas, pistas para caminhadas e corridas, ciclovias, sala para jogos, sala para ginástica e musculação, sala para artes marciais, sala para leitura, sala de multimídia, playground, quiosques, sauna, salão de festas e churrasqueiras de acordo com as normas ambientais e de saúde pública. Inciso 2º. As áreas verdes públicas internas poderão ter áreas contemplativas, implantadas por projetos paisagísticos e de iluminação, sem impermeabilizações, podendo ser implantados equipamentos de lazer, esportivos e de recreação, inclusive em edificações destinadas a este fim, sendo a taxa de ocupação máxima de 10% e coeficiente de aproveitamento de 0,2. Inciso 3º. É vedada nas áreas verdes públicas internas a instalação de atividades com fins comerciais, ou que, por algum motivo, possam contribuir para prejudicar a segurança, o sossego e o bem-estar da população. Inciso 4º. Os projetos das áreas verdes públicas internas, inclusive suas alterações futuras, deverão ter anuência prévia da Associação de Moradores, aprovada em Assembleia, sendo as taxas incidentes de sua responsabilidade, submetendo-se ainda, à posterior aprovação do órgão público competente. Parágrafo 15. Os custos e despesas relativas à administração do uso privativo serão rateados entre os proprietários de lotes, na proporção das áreas respectivas, abrangendo a manutenção de todos os equipamentos e espaços internos do loteamento, tais como áreas verdes públicas, redes de águas pluviais, sistema de canalização de gás, bem assim as despesas com controle de entrada e saída de pessoas e veículos, arborização, capina, varrição, coleta de lixo, segurança e demais serviços necessários. Parágrafo 16. Será obrigatória a apresentação, no requerimento de aprovação do loteamento, de instrumento contendo as condições especiais de uso e restrições urbanísticas, que regerão o uso do loteamento, as condições de credenciamento da associação de moradores para gestão do uso concedido, a obrigatoriedade do rateio das despesas administrativas entre os adquirentes de lotes e respectivos sucessores, enquanto perdurar a condição de loteamento fechado. Parágrafo 17. O texto aprovado das restrições urbanísticas e condições de uso do loteamento será registrado, na íntegra, no registro de imóveis competente. Parágrafo 18. A alegação de desconhecimento pelo adquirente não autorizará em caso algum o descumprimento das restrições urbanísticas e condições especiais de uso registradas do loteamento, resolvendo-se eventuais conflitos a respeito, somente entre os respectivos alienantes e adquirentes, sem prejuízo dos direitos dos vizinhos. Parágrafo 19. A denominação do loteamento será precedida, obrigatoriamente, da expressão loteamento fechado habitacional. Parágrafo 20. As construções e benfeitorias a serem edificadas no loteamento deverão obedecer rigorosamente às características e exigências gerais da legislação municipal e às específicas para a área onde estiver situado o loteamento. Parágrafo 21. O serviço de coleta de lixo deverá ser executado internamente, às expensas dos moradores, e deverá ser disposto em recinto adequado, com acesso pela via pública externa. Parágrafo 22. A presente lei complementar se aplicará unicamente a loteamentos futuros, vedada expressamente a extensão de seus efeitos a loteamentos comuns já existentes e implantados, ressalvado o caso de ser a concessão administrativa requerida pela totalidade dos proprietários da área objeto da concessão, de ser tecnicamente viável, não prejudicar direitos de terceiros, atender ao interesse público, de acordo com parecer do órgão municipal de planejamento urbano. Parágrafo 23.
fica o Poder Executivo, para os fins previstos neste artigo, autorizado, nos termos da Lei Orgânica do Município, independentemente de concorrência pública, a outorgar concessões administrativas de uso de vias de circulação e áreas verdes públicas, exclusivamente a sociedades civis constituídas pelos proprietários de lotes nos respectivos loteamentos fechados. Parágrafo 24. A outorga da concessão de uso administrativo referida no parágrafo anterior, deverá obedecer à seguinte tramitação e requisitos. Inciso 1º. Requerimento da Associação de Moradores à Administração Pública Municipal de outorga da concessão, acompanhado de prova de constituição legal, de funcionamento e regularidade fiscal, bem assim das regras e condições, com que se propõe administrar o uso concedido. Inciso 2º. O instrumento de concessão deverá constar, obrigatoriamente, todos os encargos relativos à conservação dos bens públicos objeto da concessão, a responsabilidade da concessionária e demais exigências formuladas pela administração pública municipal. Parágrafo 25. A transferência do contrato de concessão, a extinção ou dissolução da entidade concessionária, a alteração de destino da área concedida, o descumprimento das condições incluídas nesta lei complementar, ou das cláusulas do respectivo instrumento, bem como a inobservância, sem justa causa, de qualquer prazo fixado, implicarão na automática rescisão da concessão, ficando a área concedida na inteira disponibilidade e uso do município, incorporando-se ao seu patrimônio todas as benfeitorias nela construídas, ainda que necessárias, sem direito de retenção, e independentemente de qualquer pagamento ou indenização. Parágrafo 26. Em caso de rescisão da concessão administrativa, os proprietários de lotes ficarão obrigados perante o município de Uberlândia pelo custo de todas as obras, serviços e demais despesas necessárias para a integração do loteamento às áreas limítrofes. Parágrafo 27. No caso de loteamentos fechados, os empreendedores deverão apresentar os projetos para a utilização das áreas verdes públicas internas, aprovados pela respectiva associação de moradores, conforme definido nos incisos I a 4º do parágrafo 14, e o inciso 2º, deste artigo. Parágrafo 28. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar até 50% da área institucional, mediante prévia desafetação e autorização legislativa específica, observando-se sempre a Lei nº 8.666/93 e suas respectivas modificações. Parágrafo 29. Na hipótese do parágrafo 28 deste artigo, caso a alienação ocorra mediante venda, o valor auferido deverá ser destinado integralmente ao Fundo Municipal de Urbanismo FMU, exclusivamente para aquisição de área institucional.